Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é o 10º vídeo das histórias da Bíblia. Hoje continuamos em Gênesis 29 com a história de Jacó. Você se lembra que no último vídeo nós lemos como Isaac enviou Jacó para a casa dos parentes procurar uma esposa. Então aqui no versículo 1, Jacó seguiu viagem até a Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha por perto. Eles esperavam até a hora de abrir o poço para todas as ovelhas beberem. Jacó perguntou aos pastores: "De onde vocês são?" E eles falaram: "Nós somos de Harã." E perguntou: "Vocês conhecem Labão, o neto de Naor?" E eles responderam: "Sim, conhecemos." E Jacó perguntou: "Ele vai bem?" "Sim, vai bem", disseram eles. "E ali vem a Raquel, a filha dele, com as suas ovelhas." Então Jacó disse: "O sol ainda está alto. Vocês podiam dar água para as ovelhas e depois voltar com elas para o pasto." Mas eles responderam: "Nós temos que esperar todas as ovelhas chegarem aqui para depois remover a pedra e dar de beber a elas." Eles estavam conversando ainda quando Raquel chegou com as suas ovelhas. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, se aproximou, tirou a pedra do poço e deu de beber às ovelhas de Raquel. Depois beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou para Raquel que era parente de seu pai, filho de Rebeca, e ela foi correndo contar para o pai tudo. Logo que Labão ficou sabendo sobre Jacó, o seu sobrinho, correu para se encontrar com ele, abraçou, beijou e levou ele para casa. Jacó contou tudo o que tinha acontecido. E Labão disse: "Você é sangue do meu sangue." Depois, quando já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, ele chamou Jacó e disse: "Só porque você é meu parente, vai trabalhar de graça para mim? Me diga qual o seu salário." Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e tinha os olhos meigos, mas Raquel, que era mais nova, era muito bonita. E Jacó gostava muito de Raquel, então ele disse: "Trabalharei 7 anos em troca de sua filha mais nova, Raquel." Labão respondeu: "Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem, fique aqui comigo." Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias porque ele a amava muito. Bacana isso, né? Então disse Jacó a Labão: "Entregue-me a minha mulher, porque já cumpri o prazo previsto e quero me casar com ela." Labão se reuniu com todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando chegou a noite, no final da festa, Jacó já estava bem alegre com o vinho, foi para sua tenda e Labão levou a filha mais velha, Lia, para ele. Labão também entregou sua filha, a serva dele, Zilpa, para que ficasse cuidando dela. Quando chegou de manhã, Jacó acordou e viu que era Lia que estava deitada com ele. E perguntou a Labão: "O que você fez? Eu trabalhei por Raquel, por que você me enganou?" Labão respondeu: "Aqui é costume entregar em casamento a filha mais velha antes da filha mais nova. Deixe passar essa semana de núpcias e depois te entregarei a filha mais nova por mais 7 anos de trabalho." Jacó concordou e quando acabou a semana de núpcias, Labão deu a ele Raquel e com ela também a sua serva Bila para cuidar dela. Jacó se deitou com Raquel e ele preferia muito mais a Raquel e trabalhou mais 7 anos para Labão por ela. Aqui nós temos uma situação muito interessante. O sujeito queria se casar com a filha mais nova e o pai resolveu dar a mais velha e depois a mais nova. Se você assistiu o meu vídeo sobre o sexo, você vai entender bem essa questão do que é pecado, o que não é, o que é só meramente um costume ou uma tradição cultural, que é o que aconteceu com Jacó nessa situação. Continuando no versículo 31, quando Deus viu que Jacó desprezava Lia e preferia Raquel, então ele deu filhos para Lia, mas não deu para Raquel, ela era estéril. Lia engravidou e deu à luz ao primeiro filho de Jacó, que se chamou Ruben. Depois tornou a engravidar e teve mais um filho chamado Simeão. Engravidou a 3ª vez, teve outro filho chamado Levi. E depois, na 4ª gravidez, teve um outro filho que deu o nome de Judá. E agora, no capítulo 30, nós vamos ver como essa questão cultural de ter um filho era mais importante para a mulher do que a questão do relacionamento sexual com o marido. Quando Raquel viu que ela não dava filhos, ela teve inveja da sua irmã. Então chamou Jacó e disse: "Por que você não me dá filhos?" E ele falou: "Por acaso eu estou no lugar de Deus, que te impediu de ter filhos?"
Ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que eu tenha um filho através dela e possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele se deitou com ela e ela engravidou, teve um filho que Raquel colocou o nome de Dan. Depois ele teve relações novamente com ela e ela teve outro filho que Raquel colocou o nome de Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó como mulher. Zilpa teve um filho de Jacó que Lia colocou o nome de Gad, foi o seu 7º filho. Depois Jacó teve relações novamente com Zilpa e Lia colocou o nome no menino de Aser. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Rúben, o filho mais velho de Jacó, com Lia, saiu ao campo e encontrou umas mandrágoras e trouxe para sua mãe. Quando Raquel viu, ela pediu: fala para o seu filho me dar suas mandrágoras. E ela respondeu: você já está com meu marido e ainda quer as minhas mandrágoras também? Então Raquel falou: Jacó vai se deitar com você essa noite se você me der as mandrágoras do seu filho. Então, quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao encontro dele e disse: hoje você vai me possuir, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela, e Deus ouviu Lia. E ela engravidou novamente e deu a Jacó o seu 5º filho, que ela colocou o nome de Isacar. Depois, Lia engravidou novamente e teve um outro filho que chamou de Zebulon. Esse foi o 10º filho de Jacó. Mais tarde, ela teve uma filha que colocou o nome de Diná. Então depois, Deus se lembrou de Raquel, ouviu o clamor dela e fez com que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho que chamou de José. Foi o 11º filho de Jacó. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse para Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Me dê as minhas mulheres e os meus filhos, que eu trabalhei por eles, e me deixe partir. Mas o Labão falou com ele assim: eu peço que você fique, porque eu descobri que o Senhor me abençoou muito por sua causa. Me fala o salário que você quer e eu vou te pagar. Então o Jacó respondeu: você sabe o tanto que eu trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram, mas quando é que eu vou fazer alguma coisa para a minha própria família? E o Labão perguntou: o que você quer que eu te dê? Então eles combinaram e Jacó falou assim: todas as ovelhas salpicadas e pintadas, e todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas, esses serão o meu salário. E o Labão concordou com isso, e naquele mesmo dia ele separou todos os bodes e as cabras e as ovelhas que não tinham listras, nem eram pintadas e nem tinham manchas. Jacó se afastou de Labão a distância de uns 3 dias de viagem, mas ainda assim continuou a cuidar dos rebanhos do Labão. Aqui tem uma história interessante no versículo 37, que Jacó gostava de levar vantagem. Então ele pegou galhos verdes de amendoeira e plátano e fez listras brancas nele, descascando parcialmente, expondo uma parte branca interna dos galhos. Depois colocou esses galhos junto ao local onde o gado ia beber. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Então Jacó separava os seus filhotes listrados. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente aos animais para que eles se acasalassem olhando para os galhos. Dessa maneira, os animais mais fracos ficaram para o Labão e os mais fortes para Jacó. Assim Jacó se tornou extremamente rico, dono de um grande rebanho de servos, servas, camelos e jumentos. E no capítulo 31, Jacó ouviu os filhos de Labão falarem que ele estava tomando a riqueza do pai, estava se enriquecendo às custas do pai dele. Então percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era favorável como antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó chamou suas esposas Lia e Raquel e disse: eu vejo que a atitude de seu pai já não é a mesma comigo, mas Deus continua me abençoando. Você sabe o tanto que eu trabalhei para o seu pai e quantas vezes ele mudou o meu salário. Se ele dizia que as crias salpicadas seriam o meu salário, o rebanho gerava mais crias salpicadas. E se ele dizia que as listradas seriam o meu salário, nasciam mais filhotes listrados. Foi assim que Deus me abençoou e tirou o rebanho do seu pai e deu a mim.
Agora o Senhor me disse, sai dessa terra e volta para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó, nós temos parte ainda na herança dos bens do nosso pai? Ele não nos trata como estrangeira? Faça tudo o que Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas esposas a montarem nos camelos, ajuntou os seus rebanhos e partiu para a terra de Canaã do seu pai Isaque. Só que enquanto Labão saiu para tosquear as ovelhas dele, Raquel entrou na sua casa e roubou os ídolos de Labão. Jacó fugiu de Labão sem avisar nada, levou tudo o que tinha e atravessou o rio Eufrates em direção aos montes de Gileade. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó tinha fugido, então juntou os homens da sua casa e saiu perseguindo ele. 7 dias depois o alcançou nos montes de Gileade. Mas nessa noite, num sonho, Deus apareceu a Labão e disse, cuidado, não diga nada a Jacó, não faça promessas e nem ameaças a ele. Então Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade, ele e os seus homens acamparam lá, e ele disse a Jacó, o que foi que você fez? Não só me enganou, mas também raptou minhas filhas como se elas fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo assim em segredo? Você devia ter falado, eu ia dar uma festa com harpas e tamborins e você ia sair com maior alegria. Você nem deixou eu beijar os meus netos e as minhas filhas e me despedir deles. Você foi insensato. Eu tenho poder para te prejudicar, mas na noite passada Deus me apareceu e me disse, cuidado, não diga nada a Jacó, não faça promessas nem ameaças. Agora, se você tinha saudade da casa do seu pai, por que roubou os meus ídolos? Jacó respondeu a Labão, tive medo porque pensei que você ia tirar as suas filhas de mim à força. Mas com relação aos seus deuses, eu nem sei quem foi. E se for encontrado com alguém, essa pessoa não vai ficar viva. Jacó não sabia que Raquel tinha pegado os deuses. Então Labão entrou na tenda de Jacó para procurar e depois na tenda de Lia e das servas e não encontrou nada. Quando entrou na tenda de Raquel, ela tinha escondido os ídolos debaixo de uma sela de camelo e sentou em cima. Quando ele entrou, Raquel disse, não se irrite meu pai por não poder me levantar, pois estou no fluxo das mulheres. Então ele procurou tudo lá e não achou. E Jacó ficou irritado com Labão e disse, qual foi o meu crime? Que pecado eu cometi para que você me persiga assim fortemente? Você procurou tudo aqui, vasculhou e não encontrou nada. Trabalhei para você por 20 anos e nunca te dei nenhum prejuízo. Se um animal era roubado, eu restituía com prejuízo meu. Se algum era atacado no campo por uma fera, eu também restituía com prejuízo meu. Foram 14 anos pelas suas 2 filhas e 6 anos pelos rebanhos. E você alterou meu salário 10 vezes. Se Deus não tivesse comigo, tenho certeza que você ia me mandar embora de mãos vazias. Labão respondeu a Jacó, as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus e os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. Vamos fazer um acordo agora que sirva de testemunho entre eu e você. Ele disse aos seus parentes, ajuntem algumas pedras. E eles ajuntaram, fizeram um monte de pedras. E ele disse, que esse monte de pedras seja uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Que o Senhor nos vigie enquanto estivermos separados um do outro. Se você maltratar alguma das minhas filhas ou desprezá-las, tomando outras mulheres além delas, mesmo que ninguém fique sabendo, Deus é testemunha. E esse monte de pedras é um testemunho de que eu não vou passar para o lado de lá para te prejudicar, nem você vai passar para o lado de cá para me prejudicar. Então Jacó fez um juramento e depois eles comeram e foram dormir. Na manhã seguinte, Labão se levantou, despediu das suas filhas e dos netos e voltou para sua terra. E agora, em Gênesis 32, é um momento tenso da vida de Jacó, porque ele está voltando para casa e vai ter que encontrar o seu irmão Esaú, que ele enganou antes de sair. Você se lembra da história no último vídeo. É muito interessante porque Jacó sempre acaba tendo visões de anjo, encontrando com anjos, e logo aqui no versículo 1 fala que ele seguiu o seu caminho e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, ele disse, esse é o exército de Deus. E colocou o nome naquele lugar de Maanaim, que significa um acampamento. Jacó mandou mensageiros a seu irmão Esaú na terra de Edom, dizendo o seguinte, seu servo Jacó diz, morei na casa de Labão e permaneci com ele até hoje. Tenho bois, jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas. Envio essa mensagem para que me receba bem. Quando os mensageiros voltaram, eles disseram a Jacó, fomos até o seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens.
Jacó ficou com muito medo e dividiu os que estavam com ele em dois grupos e pensou assim: se ele atacar um, o outro pode escapar. Então Jacó orou assim: ó Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: volte para a sua terra e para a terra dos seus parentes e eu te farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que o Senhor trata esse seu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha só um cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Eu te rogo, me livra da mão do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. O Senhor prometeu: esteja certo que eu farei crescer e prosperar os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Então, depois de passar a noite ali, ele escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Enviou em grupos separados 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse: vão à minha frente e mantenham certa distância um do outro. Quando encontrarem meu irmão Esaú e ele perguntar: quem é você, de onde vem e para quem é todo esse rebanho? Responda: é do teu servo Jacó e é um presente para o senhor Esaú. Ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ele instruiu cada um dos que guiavam o rebanho a dizer a mesma coisa e repetir: o teu servo Jacó vem atrás de nós. Ele pensava assim: eu vou apaziguar o meu irmão com os presentes, porque quando me encontrar ele vai me receber. E assim os presentes de Jacó foram na frente e ele passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó fez as suas esposas, as servas e os seus filhos atravessarem o ribeiro na passagem de Jaboque e ele ficou para trás sozinho. Aqui tem uma história muito interessante, porque apareceu um anjo e Jacó começou a brigar com ele e não largava o anjo. E o anjo não conseguia se livrar de Jacó e Jacó falou: não te solto enquanto você não me abençoar. O anjo feriu ele na coxa e ele continuou segurando o anjo. E o anjo perguntou: qual o seu nome? E ele falou: é Jacó. Ele falou: seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel, que significa o que luta com Deus, porque você lutou com Deus e com os homens. E finalmente o anjo abençoou Jacó e ele deixou o anjo ir. E Jacó colocou o nome naquele lugar de Peniel e disse: eu vi a face de Deus e fui poupado. E o sol começava a nascer quando Jacó saiu dali mancando. E finalmente no capítulo 33, quando Jacó viu Esaú chegando com os 400 homens, dividiu os filhos entre as mulheres e as servas e colocou na frente as servas, depois Lia e por último Raquel. E ele foi na frente de todos. E quando seu irmão se aproximou, ele inclinou no chão 7 vezes. Esaú veio correndo e abraçou Jacó, e os dois choraram juntos. Então Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao seu servo. Então as servas e os seus filhos chegaram e se curvaram, depois Lia e os seus filhos, e finalmente Raquel e seus filhos chegaram e se curvaram também. E Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que eu encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: ser bem recebido por você. Mas Esaú disse: eu já tenho muito, meu irmão, pode ficar com o que é seu. E Jacó acabou insistindo tanto que Esaú concordou e aceitou. Então Esaú disse: vamos seguir em frente e eu vou acompanhar vocês. Mas Jacó respondeu: meu senhor, você sabe que as crianças são frágeis e estão sob os cuidados, e temos ovelhas com crias que amamentam. Se forçar demais a caminhada, todo o rebanho vai morrer. Então vá na frente do teu servo e deixe que eu siga atrás com o passo das crianças e das ovelhas. E Esaú respondeu: me permita então deixar alguns homens com você. E Jacó respondeu: para que, meu senhor? Ter sido recebido bem já é o suficiente para mim. Então Esaú naquele dia voltou para o monte Seir. E Jacó seguiu para Sucote, onde construiu uma casa e abrigo para os seus rebanhos. Jacó voltou a salvo para Padã Arã, chegou à cidade de Siquém em Canaã e acampou perto da cidade. Acabou comprando por 100 peças de prata dos filhos de Amor, pai de Siquém, o campo onde armou o acampamento. Então aqui terminamos essa parte da história de Jacó. Espero que vocês tenham gostado.